anos. E alguns irmãos foram batizados domingo passado. Quem tem mais intimidade com Deus e mais prerrogativas e privilégios? Eu, é claro, que estou aqui há 21 anos. O reino de Deus não é assim. A mesa posta é para todos. E todos podem pegar da mesa do reino de Deus tudo. Nós temos essa cultura, né? A gente vai num churrasco, aí tem aquela muvuca no churrasco, aí os convidados assim mais de periferia começam a ir embora, aí fica aquele núcleo. Aí quando fica aquele núcleo, chega aquela bandeja assim de picanha e o camarada ainda diz assim, esse aqui é só para a diretoria. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o lugar em que todo mundo tem acesso a tudo, ou digamos assim, ou todo mundo é diretoria, ou todo mundo é peão da fábrica. Porque no reino de Deus nós estamos nivelados pela cruz do Calvário. Isto é, na nossa pecaminosidade e nos nossos privilégios em desfrutarmos dos benefícios da graça de Deus. O reino de Deus é um reino da generosidade de Deus. A generosidade de Deus, ela nos incomoda. Quer ver como ela nos incomoda? A gente fica louco da vida quando o ímpio prospera. Não é assim que a gente fala? Isso aí é antigo, desde o Salmo 73. Quando o salmista diz assim, por que prospera o ímpio? Eu aqui, pagando meus impostos, dando meu dízimo. Sabe que crente mesmo é sobretaxado, né? Além de pagar imposto, ele tem que pagar dízimo. É 2 vezes. Em Israel era uma vez só, porque o dízimo era um imposto social. Podia deflagrar o movimento. Quem dá dízimo não paga imposto. Mas não vou fazer isso, não. Mas o cara diz assim, eu pago o meu imposto, eu dou o dízimo direitinho, vou na igreja todo domingo, faço minhas orações, tal. E olha a situação que está a minha fábrica. Esse sujeito é um pilantra, é um sonegador, e eu não me conformo que ele prospera. Em outras palavras, eu não me conformo que Deus faça chover na horta do justo e do ímpio. Eu não me conformo que Deus faça levantar o sol para o justo e para o ímpio. Eu não me conformo que um sujeito, um mau caráter, tenha direito de respirar e continuar vivendo. Aí Deus diz assim, você está com raiva de mim porque eu sou generoso? Você está com inveja porque eu sou generoso? Mateus 20, versículo 15. A generosidade de Deus nos ofende. A generosidade de Deus nos escandaliza. Por quê? Porque na generosidade de Deus, Ele não nos trata como nós merecemos. E nós não conseguimos imaginar um mundo em que as pessoas não recebam exatamente o que merecem. Esse mundo em que as pessoas não recebem o que merecem é injusto. E aí o Evangelho vem dizendo, eu sei que é injusto. Mas se Deus aplicasse a sua justiça, ninguém receberia absolutamente nada. Ora, onde eu quero chegar? Primeiro, eu acho que talvez só nesse lugar eu quero chegar, não é primeiro, eu só quero chegar num lugar. É que na mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo, o compromisso com o reino de Deus tem muito mais a ver com o nosso engajamento na maneira como construímos sociedade do que com a ética pessoal, particular e privada. Vou repetir. O reino de Deus tem muito mais a ver. Eu não estou dizendo que só tem a ver. E que a ética pessoal e particular e privada não tem a ver.
Não, estou dizendo que o reino de Deus tem a ver com isso aqui, que é a ética pessoal, particular e privada. Mas o reino de Deus tem muito mais a ver com a maneira como nós nos comprometemos uns com os outros para construir sociedade. Exemplo, Lucas capítulo 3. João dizia às multidões, João Batista, dizia às multidões, saiam para que sejam batizados. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Lucas capítulo 3, versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntaram à multidão. Olha como João Batista responde. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados. Bandido aqui, no caso lá. Não é que todo cobrador de impostos ou todo funcionário da Receita Federal é bandido ou que a Receita Federal seja bandida. Aqui era. Bandido, gente corrupta. Vieram para o batismo. Aí o que João Batista diz? Eles perguntam, e nós, o que devemos fazer? Nós, os corruptos. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. O imposto é 5. Não crie dificuldades para vender facilidades. Sejam honestos. Não cobrem imposto abusivo. Não se deixem corromper. Alguns soldados vieram. E nós, o que devemos fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu soldo, com o seu salário. Olha que interessante, né? Quais são os frutos que mostram o arrependimento? Na visão de João Batista, são questões que afetam radicalmente a maneira como nós construímos sociedade. Ele não está falando de uma ética privada. Ele não está questionando, criticando. Porque até parte-se do princípio que quem tem uma ética preocupada em construir sociedade, tem uma ética pessoal e individual elevadíssima. O oposto não é verdadeiro. Há muita gente que tem uma ética pessoal e privada elevadíssima, mas não está nem aí para o mundo, para a sociedade. Não se preocupe. Diz assim, eu não faço aborto. Eu não sou gay. E o resto do mundo? O resto do mundo é problema do mundo. Não, senhor. O reino de Deus tem a ver com a maneira como nós construímos mundo e sociedade. Muito mais a ver do que com a nossa ética pessoal, privada e particular. Quer outro exemplo? Ezequiel 16, versos 49 e 50. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Promiscuidade sexual, homossexualismo ativo e passivo. Foram pecados? Foram. Mas agora leia Ezequiel 16, 49. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Quais eram os pecados de Sodoma e de Gomorra? Deus, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra porque tinha muito gay lá em Sodoma e Gomorra? Deus responderia assim, não, senhor. Eu destruí Sodoma e Gomorra porque tinha muito rico que não cuidava de pobre. Eu destruí Sodoma e Gomorra por causa da arrogância de Sodoma e Gomorra.
Eu destruí Sodoma e Gomorra porque aquela era uma sociedade que me ofendia. Por isso que eu destruí Sodoma e Gomorra. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente onde eu cheguei. Que o reino de Deus diz para nós não apenas como devemos viver como indivíduos, mas diz muito mais como é que devemos construir sociedade. E que a discussão de uma ética pessoal, individual, particular, de foro íntimo, é mínima, é estreita, é reducionista da agenda e da proposta do reino de Deus. Nós temos que olhar a ética pessoal, individual, particular, as questões de foro íntimo, com estes olhos de como é que se constrói sociedade. E isso aqui vale o que Jesus falou, você deve tratar os outros como você quer ser tratado. Esse é o critério para você julgar sua ética pessoal, individual, particular. Que Immanuel Kant traduziu como seu imperativo categórico. O que é o imperativo categórico de Kant? Ele diz assim, pense como seria o mundo se todo mundo vivesse exatamente como você. Aí está o critério ético. Você que é patrão e você sacaneia o seu funcionário no salário. Como seria o mundo se todos os patrões fossem iguaizinhos a você? Você que é um trabalhador indolente, preguiçoso, que tira vantagem do seu patrão que não está te vendo e te vigiando. Você que rouba mínimas coisas lá no seu horizonte de trabalho. Você que raciocina com a